Boa tarde. Dando sequência às nossas reuniões do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, a gente vai ter hoje uma reunião de acesso vascular para hemodiálise no paciente idoso. Então, a primeira coisa, a gente pede desculpas porque ficamos algum tempo, dezembro, janeiro e fevereiro, sem reunião, graças aos feriados nacionais, Natal, Carnaval. Então, a última quarta-feira do mês estava sempre tomada por alguma coisa que as pessoas não iam estar disponíveis. Então, a gente acabou retomando agora. O tópico foi escolhido com carinho o Dr. Cláudio, que é um colega nosso do Centro de Hemodiálise aqui do Hospital Sírio-Libanês e que tem o dom de fazer os nossos acessos durarem mais do que em qualquer outro lugar. E aí vem, até por isso, a ideia do acesso vascular para hemodiálise no paciente idoso, o que seria melhor, qual que duraria mais e qual que traria menos desconforto para esse paciente. Cláudio, então, ele, como eu disse, ele é nefrologista aqui da casa, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e vou deixar a palavra com ele para a gente aprender um pouquinho. Obrigado, Cláudio. Vamos lá, obrigado, André. Prazer conversar com vocês, mostrar um pouquinho do que a gente faz na diálise lá do Sírio e discutir esse tema que é controverso, a gente vai ver no final, vamos ficar sem algumas conclusões, mas vamos lá. Só para ter uma dimensão do problema, a população em diálise, isso aqui é dado do Japão, a população em diálise cresce muito rapidamente no mundo todo. Se for ver aqui no Japão, de 82 para 92, passou de 50 para 100 mil. Então, a gente vinha crescendo, dobrando a população de diálise a cada 10 anos. Atualmente, esse ritmo está um pouco mais lento, principalmente em países desenvolvidos. Está levando de 15 a 20 anos para dobrar a população em diálise. Mas você vê que de 82 a 18, passou de 50 mil para quase 350 mil pessoas em diálise no Japão, e hoje já está em 500 mil pessoas. Isso acontece no mundo inteiro. Ó. Estados Unidos, 400 mil pessoas em 2000, já estamos com 800 mil pessoas em 2020. Aqui, essa reta aqui que deu uma mudadinha um pouquinho o slope aqui, é em função da pandemia. A população em diálise foi muito impactada pela pandemia, mas já são 800 mil pessoas nos Estados Unidos. E a população cresce principalmente às custas da população idosa. A doença renal crônica é uma doença do envelhecimento, diabetes e hipertensão são as principais causas, então você vê que a maior prevalência é na população idosa, 65 ou mais anos. Vamos ver que está meio ruimzinho. Tá? Então, essa é a população que mais cresce aí no mundo. Se for olhar aqui, em vários países do mundo, o verdinho 75 anos, o cinza 65 a 74, quase todos os países do mundo, a população que predomina em diálise é a população idosa. Então, no Japão, 60% tem mais de 65 anos, nos Estados Unidos também. No Brasil é semelhante, a população em diálise cresce de uma maneira extremamente rápida. Crescia uma taxa de 8% ao ano, dobrava a cada 10 anos. Se a gente for ver aqui, 2001, 46 mil pessoas, 2011, 10 anos depois, 92 mil pessoas, e continuamos crescendo. Agora, num ritmo um pouco mais lento, a gente vai estar dobrando aí a cada 15, 20 anos a população em diálise. Já são 150 mil pessoas em diálise no Brasil. Um contingente bastante grande de pessoas. No Brasil, a população é menos idosa do que no resto do mundo. A gente está aqui com 35% da população acima de 65 anos, enquanto no Japão e Estados Unidos isso passa de 50%. No Sírio, por sua vez, a gente é muito mais parecido com a população de países envolvidos. 65 anos ou mais, aqui é 55%, 75 anos, 32%. Se a gente precisa discutir mais acesso idoso. O acesso no jovem é muito mais simples do que o acesso no idoso. Até pela condição cardiovascular, menos tempo exposto a essa condição de hipertensão, diabetes. Isso aqui é conhecido de todo mundo que trabalha com diálise. A fístula é sempre o melhor acesso.
Você veja que para o paciente diabético ou não diabético, a sobrevida do paciente com fístula é sempre superior ao paciente com catéter ou com enxerto, né? O catéter e o enxerto vascular, para o não diabético, tem um resultado muito semelhante, né? Então, assim, não diabético, fístula, o risco de óbito 1, se você vai para o enxerto 27, quando você vai para catéter, dobra o risco de morrer no diabético. Da mesma forma, no diabético agora, mais do que dobra esse risco, e o enxerto não tem um benefício tão claro no diabético, né? Isso a gente vê em várias meta-análises também, a mesma coisa. O risco de óbito em catéter é 50% maior do que o paciente com fístula, sendo diabético ou não. Então, esse é um conceito antigo, clássico, né, que é melhor ter fístula. Isso vem mudando um pouquinho ao longo dos anos, né? Essa ideia de que fístula é sempre superior a catéter. Por que fístula é melhor? Porque o risco de infecção e o risco de sepsis em quem tem catéter é muito maior do que fístula e do que enxerto. Então, o paciente com fístula, com enxerto, o paciente com catéter, infecta mais, tem mais sepsis, isso impacta de uma maneira significativa em mortalidade, né? A gente consegue taxas diferentes de infecção de catéter habitualmente, né, aqui no Sírio do que em outros locais, então esse benefício se reduz um pouco. O que o pessoal viu mais recentemente é que o paciente idoso, e eles não sabem o motivo, tem um risco 60% menor de ter infecção de catéter, infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Especula-se, né? A gente sabe que o idoso é menos colonizado em narina, com estáfilo, o idoso transpira menos, e o idoso é mais cuidadoso com seu catéter do que o jovem. Mas aqui já começa a aparecer algumas possibilidades que talvez catéter para o idoso, aqui acima de 75 anos, não seja algo tão ruim. Na mesma linha, se você pegar aqui pacientes diabéticos e não diabéticos, comparando os 3 tipos de enxertos com a idade, e aqui a sobrevida, você vê que os pacientes no extremo da idade, no paciente diabético, não existe diferença entre os acessos. Se você pegar o não diabético, o paciente aqui com 75 anos, uma sobrevida média com catéter de 2 anos, o paciente aqui masculino vai ter um ganho aí de 6 meses, o feminino um pouquinho mais, 6 a 8 meses de sobrevida. Então, para essa faixa etária acima de 75, começa a surgir alguns dados que talvez a fístula não seja tão vantajosa, né? O grande problema do catéter é a infecção. Então, a gente tinha... Esse é um trabalho que foi apresentado, um trabalho aqui do setor de diálise, foi apresentado no Congresso Americano de Diálise, foi como tema livre, né, um congresso grande, com mais de 5.000 trabalhos, em que a gente conseguiu mostrar que é possível manter taxas de infecção muito baixas em diálise, né, para quem tem catéter. O que é considerado ideal como taxa de infecção de corrente sanguínea em diálise é você ter menos de uma infecção por 1.000 catéteres dia, tá? Então, a gente começa aqui em 2009 tentar reduzir a nossa taxa de infecção. A gente tinha uma taxa ao redor de 1,3, que não era uma taxa ruim, e a gente começa uma série de medidas escalonadas, né, para tentar reduzir. Então, primeiro, a gente muda o protocolo de como mexer com o catéter. Depois, a gente facilitou o acesso do técnico que vai ligar o catéter ao álcool em gel. Tem álcool em gel em cada máquina. Depois, a gente muda o tipo de curativo para todos os pacientes. Começa a fazer levantamento da performance dos técnicos, eles são avaliados bianualmente, a qualidade se ele não pula alguma etapa na técnica do protocolo de ligar, porque esses trabalhos repetitivos, com frequência, a pessoa vai adaptando essa técnica e vai simplificando. Então, eles são avaliados 2 vezes por ano e são retreinados. Levantamento de higiene de mão, e o feedback mensal para a equipe de como estão as taxas. Depois a gente introduz o LOC com citrato a 30%, e a gente vê uma queda bastante expressiva da taxa de infecção, e a gente consegue taxas ao redor de 0,1 a 0,2 infecções por 1.000 catéter dia,
Isso de uma maneira sustentável. Você vê que a gente tem isso aqui, nos últimos 10 anos, a gente mantém taxas bastante baixas de infecção. A gente tem aqui um período que foi o motivo do trabalho, de 633 dias sem nenhuma infecção, e num período de 1.430 dias, a gente tivemos só 2 infecções de corrente sanguínea. Então, é possível ter taxas muito baixas de infecção em catéter, desde que você tenha cuidados especiais com esse catéter. Tá? Então, assim, a principal desvantagem de catéter, que seria infecção, de uma certa forma, a gente consegue resolver. Tá? O que se discute mais recentemente na literatura é que talvez o pior resultado dos pacientes que têm catéter seja basicamente porque a gente faz uma seleção negativa de quem vai ter catéter. Então, esse trabalho é bastante interessante. Esse autor pegou dados de um número expressivo, depois a gente tiver lá mais de 100 mil pacientes, dados de levantamento, de estatística que o pessoal tem nos Estados Unidos, ele viu. Grupo 1 é o paciente que começa a diálise com fístula, que tem fístula e começa a diálise com fístula. O grupo 2 é o paciente que tem fístula, mas a fístula não permite diálise, então eles começam com catéter. E o grupo 3 é o catéter. Né? Então, veja que você ter fístula, veja que o paciente que fez a diálise dele sempre com catéter e o outro que tem fístula e fez a diálise com catéter, porque a fístula não estava boa, você vê que a redução de mortalidade já é expressiva só pelo fato de você ter sido indicado para fazer fístula. 60% do benefício do grupo que tem fístula é conseguido só pelo fato do paciente ter sido indicado para fazer fístula, ter feito fístula, mesmo que ela não tenha maturado. Então, ter catéter não é um problema em si. Você vê que a mortalidade de quem os 2 grupos fazem com catéter, só que esse tem fístula e não feito pela fístula. Tá? Então, 60% dessa redução de mortalidade só pelo fato de ser indicado. O que o pessoal tem visto é que, provavelmente, o paciente que você indica para fazer fístula é muito melhor do que o paciente que você encaminha para catéter. E quando a gente abre aqui para dar uma olhada, 9 mil pacientes que começaram a diálise por fístula. Você vê que o mesmo número, praticamente, apesar de ter fístula, começa por catéter. Então, no idoso, ou mesmo na população geral, metade das pessoas que têm fístula, às vezes, começam por catéter. E aqui, você tem aqui 90 mil pacientes fazendo por catéter. Você vê que o paciente que faz por catéter, ele é mais velho, então já tem uma desvantagem aqui. Tem mais mulheres, são mais magros, ser gordinho em diálise é uma vantagem, o paciente gordinho sobrevive mais, porque nutrição é extremamente importante para quem faz diálise. O paciente que foi para catéter tem uma hemoglobina menor, olha aqui uma subida, tem uma albumina menor, ele é um paciente mais desnutrido, tem mais diabetes, tem mais câncer e seguiu menos tempo com o nefrologista. Então, aqui só mostrando assim que a gente está fazendo, na verdade, uma seleção negativa dos pacientes que vão para catéter. Provavelmente, em função disso, esse paciente tem uma mortalidade maior, não simplesmente pelo fato de estar com catéter. Então, assim, existe ainda uma diferença de mortalidade do paciente que fez catéter, apesar de ter fístula, do que quem começou com fístula. Mas é bem menor do que quem já começa por catéter. Então, um gap importante, um mais importante nessa análise é sempre que a gente selecione os piores pacientes para começar com catéter. Esse é um estudo mais recente, já que agora em 2020, mostrando a mesma coisa. Quando você vê mortalidade, o principal na análise univariada, o principal fator que determina a mortalidade é você ter quem tem fístula tem 40% menos de mortalidade do que quem tem catéter. Mas quando você vai para a análise multivariada, a presença de fístula já não é mais um fator determinante. E o que determina aqui são os outros fatores relacionados à mortalidade. Idade, no trabalho anterior era mais velho quem tinha catéter, de novo, doença cardíaca congestiva, câncer, e está mais inflamado no PCR mais alto. Então, o que a gente começa a ver é que paciente com catéter vai muito pior do que paciente com fístula, mas porque a gente faz uma seleção negativa de quem vai colocar catéter. Tá? Porque o trabalho anterior era muito interessante porque ele pega o paciente que foi candidato à fístula, né? Quer dizer, tinha uma condição clínica um pouco melhor, mas a fístula não maturou. Talvez não fosse tão boa como o paciente que teve a fístula, que conseguiu maturar a fístula e começar a diálise pela fístula. Então, começa a surgir
uma série de editoriais nas revistas de nefrologistas falando sobre isso, né? Calibrando o acesso vascular para o idoso. Naquele trabalho do paciente de infecção, menor taxa de infecção no idoso, o idoso lá conseguiu uma taxa de 0,55 infecções de corrente sanguínea por 1.000 catéter dia. A gente está conseguindo aqui no CIBO 0,15. Mas com uma taxa de 0,55, você vai ver aqui, um catéter vai levar 5,4 anos para infectar. Aqui no CIBO, com uma taxa de 0,2, você levaria 10 anos para infectar cada catéter, que é provavelmente superior à sobrevida do paciente idoso em diálise. Tá? Mas ele começa a falar as mesmas coisas. Tem muito bias, a gente está mandando os piores pacientes, os pacientes com maior risco de morte para catéter, né? E um outro aspecto interessante que começa a ter discussão é que a gente tem que fazer a discussão de acesso tem que ser centrada no paciente. Quem vai decidir no final que acesso vai ter é o paciente. Não adianta, a gente pode informar, mas quem decide tem que ser o paciente. E essa medicina centrada no paciente, a medicina de precisão, é uma tendência que vai continuar, né? Não tem como impor um tipo de acesso. Por exemplo, eu tenho um paciente jovem que já teve catéter de fístula, uma mocinha funcionária até do hospital, usou a fístula durante 3 meses, depois de ter ficado 1 ano com catéter, pediu para parar de usar a fístula, voltou para o catéter, não quer usar a fístula até trombosou recentemente, ela não quer mais saber de fístula, não quer as picadas. E é diabética, e não tem como impor para ela manter, né? Nunca quis tirar. Tem um CEO de empresa que tem catéter, tem medo de agulha, falou que nunca vai botar uma fístula, tem 50 e poucos anos. Então, a gente vai... essa discussão tem que sempre baseada na preferência do paciente. Né? Não tem como a gente não aceitar isso. O que a gente pode fazer é conseguir que os catéteres tenham taxas de infecção muito baixas, taxa de sobrevida muito alta, né? Essa seria a nossa responsabilidade mais importante. Né? Voltando para o idoso, problema do idoso. O idoso fez fístula, depois de 1 ano, patência primária, 40%. Na verdade, 30% de patência primária no idoso. Então, a gente vai fazer fístula, mas muita fístula não vai funcionar. Paciente octogenário, patência primária, 12 meses, 30%. Então, a gente vai perder muita fístula. Vale a pena fazer uma fístula muito precoce nesse idoso? Talvez não, né? Se a gente fizer uma fístula antes de ele começar a diálise, muitos pacientes vão perder a fístula, né? Antes de começar a diálise. Até por causa disso aqui, ó. Muito paciente vai perder a fístula e muito paciente vai ter óbito antes de começar a diálise. Só que são pacientes com doença renal crônica, aqui estágio 4 e 5. Estágio 5 é diálise ou clínice menor que 15, quando você está geralmente começando, fazendo fístula. Estágio 4 de 30 a 15 de clínice, aqui você não está nem começando a fazer fístula. Você vê que o paciente mais de 85 anos, 35% vai morrer por ano. Então, de acordo, se eu fizer a fístula muito precoce, muitos pacientes vão morrer com a fístula, funcionante ou não, e não vão usar. Então, um outro problema. A gente fazer fístula muito precoce no idoso e com a taxa de mortalidade nessa faixa etária de 30%, você pegar com 75%, estágio 4 e 5, quer dizer, tem muito paciente que é estágio 4 e tem uma sobrevida melhor que estágio 5. Então, ó, você vai ter aqui 20% de pacientes morrendo por ano, sem fazer diálise. Né? Em função disso que a gente vê nos Estados Unidos, 80% dos pacientes nas diferentes faixas etárias começando diálise com catéter. Muitos tendo fístula maturando ou não, enxerto maturando ou não, mas começo da diálise é quase sempre com catéter. Isso nos Estados Unidos e praticamente no mundo todo. Então, esse tema é bastante controverso. Isso aqui é um statement da sociedade italiana tentando discutir o tema, né? Fazer uma fístula preemptiva, melhor sobrevida, interrogado, o que você vai ter aqui maior fístulas criadas do que utilizadas. Né? Um monte de paciente vai perder, o idoso, e você tem uma falência, tem uma fístula funcionante em 40% deles depois de 1 ano, talvez. Então, talvez não valha a pena fazer precocemente, não vejo o benefício de fazer a fístula precoce. O que se sugere é fazer a fístula depois que o paciente começou a diálise, geralmente ele começa com catéter, tá? E a gente vai fazendo a fístula naqueles que você conseguir convencer que vale a pena fazer fístula. Né? Provavelmente um paciente
um pouco não tão idoso. Tá? O enxerto é uma opção razoável, uma opção para o idoso também, a gente até prefere fístula, mas também é. O problema do enxerto é que ele vai ter um custo maior ao longo do tempo. São muitas intervenções porque ele vai trombosar mais do que a fístula. E do catéter, quando você vê paciente idoso, e isso no mundo inteiro, a maior preferência do paciente idoso é ter catéter. Ele se incomoda menos com o aspecto estético da fístula, ele se incomoda muito com as punções, não, né? Então, o paciente... E tem até motivo de se preocupar, né? A pele é fina, eles infiltram mais, a punção sempre é mais delicada. Então, o paciente idoso, a grande preferência dele é para o catéter. E o grande problema do catéter é o risco de infecção aumentada, né? Que levaria a mais morbidade e mortalidade. Risco que é possível controlar, né? Pelo menos, se você tomar muito cuidado com o catéter, é um risco controlável de estar trabalhando aí numa faixa de 0,1 a 0,2 infecções por mil catéter dia. Tá? Então, a gente consegue superar esse risco aqui. A Sociedade Americana estabelece guideline para vários aspectos. Em diálise, ele tinha um guideline de 2005 sobre acesso vascular, na época em que tinham colocado aquele programa lá, tentar fazer fístula em todo mundo, fístula first, fístula para todo mundo, fístula no melhor acesso. E aí eles reescrevem agora em 2019, mudando um pouco essa posição, né? Você vê aqui, ó, não existe evidência adequada, né, para o consenso, para fazer uma recomendação de qual tipo de acesso vascular é preferível para o paciente prevalente, né, nem o paciente incidente, o paciente prevalente em diálise, baseado em resultados como hospitalização e mortalidade. Então, a Sociedade Americana hoje de Nefrologia não define, isso não é nem para o idoso, isso de uma maneira geral, qual é o melhor acesso vascular, né? Eles acham razoável que para o paciente prevalente considerar a fístula, em preferência o catéter. Até aí tudo bem. Só que você veja o nível de evidência que eles colocam aqui. Opinião do especialista. Tá? Então, não existe evidência robusta de que fístula seja melhor do que catéter ou enxerto. A opinião de todo mundo que trabalha com diálise é que fístula é muito melhor e realmente deve ser. O que falta são evidências robustas, porque você não vai ter estudo prospectivo nesse sentido, né? É muito difícil fazer um estudo prospectivo, randomizado, como você vai randomizar um paciente para um acesso, sendo que ele que tem que escolher o acesso, né? Então, é complexo. Mas ele não existe evidência conclusiva. E o que a gente começa a ver é que, de tudo que a gente sempre achou de que catéter era pior, uma boa parte disso era a base de seleção de quem ia para um lado ou quem ia para o outro. Tá? Então, a gente está nesse ponto aqui, e se a gente começar a pensar hoje em medicina de precisão, em ouvir mais o paciente, né? E como a gente consegue manter taxa muito baixa de infecção, talvez catéter não deve ser tão demonizado como sempre foi, né? Então, como conclusão, meu tempo está tranquilo aí, né? Tá? Como conclusão, não existe evidência robusta que comprove a superioridade de um tipo de acesso para outro, principalmente no idoso, né? No jovem, a gente não vai discutir muito, né? Mas no idoso, onde qualidade de vida e expectativa de vida tem um peso muito grande, a gente tem que pensar melhor. Fazer uma fístula que tem uma falência primária de 60%, para você ter que refazer um paciente que tem uma expectativa de vida que pode ser muito baixa, né? No Sírio não é tão baixa, né? Mas se você pegar a população americana, paciente com mais de 85 anos, mortalidade anual é de 50%. Quer dizer, em 2 anos você vai ter 20% dos pacientes vivos. Vale a pena correr atrás de fístula nesse paciente? Né? Vale a pena se você não conseguir manter uma taxa de infecção baixa, né? A escolha do melhor acesso para a diálise do paciente deve obrigatoriamente ser individualizada e centrada nos desejos e objetivos do paciente. A gente tem que pensar sempre em medicina de precisão e no cuidado centrado no paciente, principalmente numa população em que qualidade de vida, às vezes, é muito mais importante do que sobrevida, né? A possibilidade de obter taxas persistentemente muito baixas de infecção em corrente sanguínea em pacientes que utilizam o catéter venoso central tonalizado como acesso para diálise, em parte,
mitiga a nossa principal complicação do uso prolongado de catéteres. Então, hoje, eu tenho muito menos medo e não vejo isso como um demérito ter hoje no pessoal do Círio 50% dos pacientes com catéter. Na população mais idosa, eu consigo manter taxas de infecção baixa, tem paciente com catéter há mais de 10 anos, idoso, né? Então, assim, me preocupa menos. É lógico que eu continuo achando, se fosse botar aqui, opinião pessoal, fístula é muito melhor do que catéter. Mas eu não tenho medo de ter tantos pacientes com catéter e não vejo isso como um índice negativo para a diálise, como já foi no passado, né? Nos Estados Unidos, até em termos de recebimento das clínicas, a clínica com muito catéter ia para tinha uma classificação menor e recebia menos por diálise do que clínico mais fístula, né? Mas a gente ser muito incisivo em colocar fístula no paciente que claramente não quer ter fístula, me preocupa muito menos hoje. Eu consigo deixá-los com catéter com uma certa tranquilidade. Então, era essa discussão que a gente quer fazer. É um tema controverso, você vê que as próprias sociedades trazem statements, guidelines, tentando discutir o tema e não conseguem ter um posicionamento mais incisivo do que é melhor. Queria agradecer aí a todos aí pela conversa. Eu deixei aqui. Então, acho que do lado. Vai só um momentinho, pessoal. Será que sai? Lá estava funcionando. Perfeito. Deixa eu só parar de dividir. Aqui. Voltamos. Pronto. Eu vou discutir com vocês e começar a falar daqui, porque senão a gente vai ter muita microfonia e estava atrapalhando. Então, e, além do que, sentar do lado do Cláudio, quem sabe eu aprendo um pouquinho por osmose. Mas, primeira coisa, eu gostaria de parabenizar o Cláudio. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, a gente tem que aprender. A gente também entende que não é todo lugar que tem esse resultado, mas, de qualquer forma, a gente tem que ouvir o que é o padrão, o suposto padrão ouro, para poder tomar as nossas decisões. Então, acho que agora a gente pode ouvir a opinião de quem está do outro lado. Ele é o cara que faz a interface, que cuida, que está deixando o cirurgião vascular confortável com o catéter, porque ele está oferecendo esse resultado, mas também acho que é o doente que decide, mas a gente, cirurgião vascular, também atende o nefrologista, né? A gente convidou hoje o professor Elias Davi, que infelizmente não pôde estar, e a Raquel Megali Moreira, que também é nefrologista do Círio e do Serviço de Transplante Renal do Hospital das Clínicas, para debater conosco, porque ela está muito acostumada com esses pacientes, e é o nefrologista que acaba referenciando para a gente, pedindo fístula, definindo a conduta, muitas vezes até antes da gente ver o doente. Raquel, conversa um pouquinho, debate um pouquinho com a gente o que você ouviu do Cláudio. Oi, boa tarde a todos. Então, basicamente, eu concordo em muitos pontos aí com o Dr. Cláudio. Eu acho que, assim, o paciente idoso, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um plano, eu gosto de usar esse termo de plano de vida. A gente tem que conseguir avaliar como um todo o paciente para poder avaliar a expectativa de vida desse paciente. Eu acho que tem que ter estabelecido o grau de fragilidade, como o Dr. Cláudio comentou, assim, do paciente muito emagrecido, muito sarcopênico, a gente acaba vendo esses graus no paciente idoso, e isso também acaba dificultando a viabilidade até de fazer uma fístula nesses pacientes, né? A dificuldade de acesso até o grau dessa maturação dessa fístula não dá certo com base nisso. Então, realmente, pensar num acesso precoce para esses pacientes idosos é muito complicado, exceto naqueles pacientes idosos que estão
que não têm muitas comorbidades e que estão com uma qualidade de vida boa e que não tem muitas comorbidades associadas. Então, acho que é importante determinar essa expectativa de vida, o quanto de duração desses pacientes, né? E, claro, a preferência do paciente. O paciente vai ser difícil a gente conseguir avaliar, discutir fístula se o paciente não gosta de punção, pensando nessa qualidade de vida. E nas tentativas, claro, na possibilidade de ter que reabordar essas fístulas também, é uma questão complicada, né? De ter que ficar toda hora mexendo na fístula, reabordando a fístula. Eu acredito que também para os vasculares vai ser um pouco mais fácil de fazer, de discutir essa questão, né? Da viabilidade da fístula, né? Questão de fazer um screening bom para ver se esse paciente tem viabilidade com relação à espessura dos vasos, ao grau de ser distal, de ser proximal. Acredito que mais os vasculares vão ter mais respaldo para dizer sobre isso. Mas eu acho que, basicamente, a gente tem que estratificar a expectativa de vida desse paciente, avaliar o que o paciente quer, para avaliar a viabilidade de fazer ou não fístula, de preferir ou não para um catéter. Só comentando, o plano de vida, vários trabalhos discutem esse aspecto, o plano de vida do paciente em relação ao acesso vascular, né? É uma maneira de individualizar o acesso para cada paciente, né? A individualização e o quanto você vai insistir, né? Porque uma coisa é o paciente octogenário, outra coisa é o paciente com 70 anos, numa ótima condição, né? O quanto você vai insistir em ter um acesso, uma fístula, né? Paciente mais ativo, que gosta de nadar, que quer ter uma vida social. Então, esse plano de vida é fundamental. É uma outra maneira de chamar como você vai individualizar esse acesso vascular para o idoso, né? Para o idoso e para qualquer paciente, né? Por exemplo, recebi esses dias um paciente jovem, 20 anos, está com catéter, não sabia que tinha doença renal, vai transplantar em 6 meses. Está com catéter. Vou fazer fístula no paciente que vai se transplantar em 6 meses? Eu vou ter que conversar com ele, né? Não sei o quanto ele está incomodado com esse catéter, mas a princípio nem pensaria em fístula. Então, a individualização é para todos, né? Para o jovem, e ele tem doador, esse paciente, então rapidinho ele vai estar transplantando. Para o jovem e para o idoso, né? Então, é fundamental essa individualização do atendimento, né? E o plano de vida é isso. Qual que é a expectativa de vida desse paciente? Difícil determinar, né? A gente tem muito dado americano, onde o resultado de diálise é muito ruim, né? A gente teria que estar pensando mais, quando for pensar num plano de vida, olhar mais para dados do Japão, onde a mortalidade é 50% da mortalidade americana. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem visto cada vez mais o idoso com uma sobrevida inesperada em diálise, às vezes. Justamente comentando essa questão de transplante, mesmo no idoso a gente tem transplante, né? Se a gente for pensar, a gente não tem um limite, uma idade limite para se pensar num transplante. Se esse paciente tem uma perspectiva de transplantar, com certeza também não vale a pena fazer fístula pensando nisso tudo. Mas vai depender também de como é esse paciente, né? Pensar em imunossuprimir um paciente mais idoso também tem seus riscos. André, vou chamar o Fábio, então. Professor Fábio Linardi, chefe da disciplina de cirurgia vascular da PUC de Sorocaba. E o professor Fábio, para quem não conhece, ele é um grande entusiasta dos acessos para hemodiálise, já fez alguns congressos, né, Fábio? E, inclusive, congressos que tinha associação de vascular com nefrologista, eu participei de alguns. A gente gostaria de ouvir o senhor aí tecer alguns comentários sobre esse assunto. Ok. Primeiro, agradeço o convite. Eu acho que é muito importante esse diálogo e essa troca de informação. Bom, eu gosto um pouco de filosofar algumas coisas, fazer umas filosofias de pensamento. Primeiro,
eu acho que a medicina hoje se faz com 20% de conhecimento e 80% de bom senso, tá certo? Principalmente num paciente um renal crônico, que, veja bem, eu chamo ele não de paciente, eu chamo ele de sobrevivente, porque ele toma um remedinho 3 vezes por semana, que dura 4 horas só, é bem simples, precisa de algum tipo de agressão para ter o acesso, e não tem cura, né? Ele tem cura quando faz transplante ou quando ele morre. Então, é um cara extremamente complicado. Então, eu acho que eu não gosto de protocolo, disso ou daquilo. Eu acho que tem que individualizar de cabo a rabo. Entendeu? É o que eu falo aqui. Eu falo que o paciente você tem que ver do fio de cabelo à unha do pé. Por quê? Porque são muitas variáveis a serem consideradas. Como a doutora falou, qualidade de vida, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, é muito complicado. Mas eu queria colocar algumas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, o trabalho em equipe multidisciplinar, né? Esse congresso que eu fiz, a ideia era colocar todo mundo trabalhando junto. Aparentemente, o congresso foi um sucesso, mas na prática ninguém faz isso. Eu não consigo ver nefrologista conversando com cirurgião e com enfermagem. Então, eu tenho uma frase que eu falo, que o acesso vascular é assim, o cirurgião sabe como faz, mas não sabe para que serve. O nefrologista sabe para que serve, mas não sabe como é que faz. E quem usa e cuida é a enfermagem. Não vai dar certo nunca. Tá certo? Quer dizer, é um jogo que cada um está num campo. É difícil. A segunda coisa que eu vou aproveitar e falar, que prótese, na minha linguagem, não existe, certo? Isso aí eu acho um absurdo. Por quê? Eu sou um cara meio complicado no sentido de... Desculpa. Eu tenho minhas anotações, eu sou muito chato com anotação. Então, eu tenho 38 anos que eu faço fístula, e o meu número de fístula, não complicação, aneurisma, etc. Eu fiz 5.629 fístula até o ano passado. E eu fiz, nesse período, 9 próteses na minha vida. Tá? Então, prótese é uma coisa que, se eu consigo, qualquer um consegue. Eu não tenho nada mais que os outros. É uma questão de você saber fazer uma fístula e ter criatividade para fazer. Porque fístula não é radiocefálica nem braquicefálica. Tem milhões de outras. Certo? Outra coisa que o Dr. Cláudio falou aí. A população dele é uma população totalmente ilusória, né? Só tem no CID e no Einstein. Eu estou aqui em Sorocaba, no Hospital Regional. Se você quiser vir aqui, eu te pago um café. E eu conheci muitas unidades, porque teve uma época que eu fiz uma consultoria, quando tinha Baxter ainda, RTS, e eu viajei praticamente todo o Brasil, visitando as unidades de hemodiálise, e desde do interior dos estados e tal. Então, a realidade é muito diferente, certo? É muito diferente. Eu acho que, por isso que eu acho que individualizar o paciente, considerar a qualidade da unidade, e muito mais os nefrologistas sabem isso, que a qualidade das unidades hoje está cada vez pior. Vamos passar, porque vocês sabem como eu tenho muito contato com o pessoal, eu não faço só fístula, eu tenho contato com o pessoal. A qualidade das hemodiálises estão cada vez pior, tá? E, enfim, então acho que é individualizar, considerar o paciente, considerar aonde ele está, aonde ele mora, como é que ele faz para chegar, como é que ele faz para ir embora. Então, são muitos detalhes que vão diferenciar isso. Agora, o catéter, como você mesmo falou,
bem cuidado, excelente negócio. E eu acho que o grande problema do catéter talvez não seja só infecção, é a maldita estenose, né? Para o indivíduo não ficar com o corpo fechado, como se diz, né? Fecha as duas subclávias, fecha as duas femorais, aí vai de veiázigos, vai nos catéter de transhepático, daí é complicado. Mas eu queria parabenizar os dois colegas anteriores, eu acho que é uma discussão muito interessante. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Tem viu, Cláudio, tem uma pergunta do Antônio sobre estenose central, né? Esse tipo de estenose, o meu ambulatório lá do HC é de doença venosa, e assim, é lógico que a gente vê uma amostra viciada, que é o paciente que vem com a complicação, né? Então, são pacientes que usaram catéteres por muito tempo e acaba levando a síndrome da cava superior. Esse é um problema. E outro problema é o biofilme que forma na ponta do catéter, né? Então, muitas vezes, o catéter acaba perdendo o fluxo adequado por causa do biofilme, aí precisa trocar o catéter. Queria que você comentasse esses dois tópicos. Vamos lá. Em relação ao biofilme, às vezes tem aquelas capas de fibrina que ficam ao redor do catéter. Então, aqui no Ciro, a gente tem acesso muito fácil à trombolítica. Então, o catéter começa a ficar muito ruim de fluxo, a gente pode usar actilise em dose pequenininha, às vezes só no próprio catéter. Então, esse problema de fluxo, de biofilme, não é um problema importante se você tiver acesso à trombolítica, o que não tem no SUS, né? Então, tem paciente que eu fecho semanalmente o catéter com trombolítico, porque senão não funciona bem. Então, é difícil perder catéter, e a gente acaba infundindo, às vezes, 0,1 ml a mais de trombolítico, 0,2, quando a gente imagina que possa ter um pouquinho desse biofilme, né? Em relação à estenose de grandes vasos, esse é um problema importante de catéter, com certeza, né? Se a gente for pensar para o paciente muito idoso, né, com o risco de mortalidade que ele tem, a gente acaba talvez nem vendo esse tipo de problema. Mas é um problema grave, com certeza, e depois traz grandes desafios para a gente conseguir ter acesso nesses pacientes. O maior problema é que você, depende de onde for o nível da estenose ou da trombose, você inviabiliza qualquer fístula para o futuro também, sem abordar. Uma trombose em cavas, vai ter que abordar essa trombose e pensar no outro acesso. Eu tenho visto relativamente pouco trombose primária. Eu vejo com mais frequência trombose em cava. Estenose, a gente acaba não vendo porque não se manifesta clinicamente quando você está com catéter, né? Se a gente for pensar em fazer fístula, você vai ter que estudar e acaba vendo. Mas trombose em cava ela é muito sintomática, né? E o que eu vi mais de trombose em cava é paciente que precisou trocar de catéter. Uma hora ou outra, precisou manipular esse catéter, trocar esse catéter. Na sequência, a gente acaba, às vezes, vendo umas trombose em cava. Mas não é assim, vamos ver, nesses últimos anos todos aqui, eu vi trombose em cava importante, acho que uns 5 pacientes tiveram uma trombose em cava importante. Estenose, se você não usar a subclávia, você vai ter muito menos. Se você usar a jugular, a jugular tem muito menos que a subclávia, o problema é fazer passar catéter em subclávia. No paciente usando o catéter, se ele estenosou ali a jugular, a gente não consegue perceber, né? Isso é assintomático, você só vai conseguir ver por exame, né? Mas uma trombose, uma estenose em jugular também não inviabiliza uma fístula no mesmo lado, né? Então também não é um grande problema. O problema é quando essa estenose ou trombose vai para cá, aí é uma coisa mais grave. Felizmente a gente tem visto pouco, né? Esse tipo de problema. O biofilme é mais fácil de tratar, né? Com trombolítico. A gente tem acesso a trombolítico, então eu uso bastante trombolítico. Tem trabalho até de New England sugerindo fechar os catéteres semanalmente com trombolítico, né? Reduz o biofilme, reduz infecção. Então, ficou um pouco mais fácil quando a gente tem acesso a esse tipo de medicação. Cláudio, desculpa, só perguntar, desculpa, Antônio Zera, qual trombolítico que você usa Eu uso RTPA mesmo, Actilise? Eu uso Actilise. Agora, mais recentemente,
a gente tem um produto com uroquinase, que é mais em conta que o Activise. Ele é um terço do preço, que é o Tauroloc com uroquinase. Ele não é tão eficiente, mas tem um antibiótico. Então, em alguns pacientes, aí eu fecho, às vezes tem paciente que a gente sabe que é ruim de, se eu não botar o catéter não vem bom na próxima sessão, eu fecho 3 vezes por semana com uroquinase, esse catéter. E ele tem a taurolidina como antibiótico, né? Então, quer dizer, todas essas ações possibilitam que a gente tenha uma taxa de infecção mais baixa, porque o catéter ruim é onde vai infectar, porque ele não funciona, se abre no meio da diálise, você mexe, tem que mexer o tempo todo. Então, catéter com fluxo ruim facilita a infecção, né? Tanto que esse trabalho do Igor usou o Activise semanalmente, na última sessão da semana, ele viu inesperadamente que ele teve menos infecções nesse catéter, porque o catéter é muito menos manipulado, né? O problema é você abrir o catéter o tempo todo, né? Então, a gente acaba usando recursos que o Cílio permite, os convênios pagam, né? E usar mais trombolítico do que isso em clínica do SUS é inviável, né? O preço do lock do catéter é mais caro que a sessão de diálise. Aí tem a questão de formar menos biofilme também, acho que diminui Sim, a infecção também, né? Porque ele tem citrato. E eu fechava a maioria com citrato, o citrato a 30% saiu do mercado, eu estou usando agora um outro produto que tem citrato e antibiótico. Quando você põe citrato, você tira o cálcio ali e forma menos biofilme, porque o biofilme precisa de cálcio. Então, eu tenho menos biofilme no catéter interno e tenho menos infecção também, né? Mas isso é um recurso que o Cílio me permite, não é um recurso que você vai ter em todos os locais. Lógico, a taxa de infecção, se tiver uma taxa de infecção habitual, tem até em São Paulo. Em São Paulo, acho que está reportada, né? Porque se você não coletar hemocultura, você não vê infecção. Tem muito um falseamento disso. Tem muito uso de vanco maior do que o da taxa de infecção. Quer dizer, o colega está tratando, mas não colheu hemocultura, porque a hemocultura é paga também. O SUS não paga, paga uma taxa fixa. Então, se você tiver uma taxa ruim de infecção, em São Paulo está girando em torno de 1,5, acho que na maior parte das clínicas, infecções com miocatéter, aí realmente eu fugiria de catéter o máximo possível, né? Agora, se a gente consegue taxas baixas, você tem uma certa segurança. O Brasil não é ruim. Você pegar os Estados Unidos, por exemplo, é terrível de infecção de catéter, né? Então, tem uma paciente que foi para os Estados Unidos, fez 2 sessões lá nos Estados Unidos, voltou com bacteremia aqui, deram 2 bactérias diferentes na hemocultura. Em 2 sessões, ela conseguiu ganhar 2 bactérias. Então, lá é muito ruim a infecção, né? Então, mas existe condição de manter taxas baixas e não é que foi um período, durante um estudo, que a gente correu atrás. A gente tem 10 anos de taxa baixa. Então, isso é possível de ser mantido. Tem um custo para se fazer isso, né? Só que o custo é muito menor do que qualquer infecção, né? Uma infecção, uma sepsis grave, com internação, é muito mais caro do que a prevenção, né? Queria abrir para todo mundo debater mesmo, né? Porque cada um tem uma experiência, né? A gente está falando um pouquinho do Cílio, o Fábio falou de Sorocaba e por aí no Brasil, mas a reunião ela é bem heterogênea, então quem quiser perguntar, para ficar à vontade, está a Silvia de Brasília, se quiser perguntar alguma coisa e colocar. O Afonso já trouxe em discussão uma situação que ele passa. O paciente oligosintomático, e ao passar o catéter, ele faz um diagnóstico intraoperatório de oclusão de cava com inversão de fluxo, dilatação da ásicos. A gente vê, né, isso, né? Na hora que pedem para trocar o catéter, você tira um, você vai. Eu já, quando tiro, já faço cavografia, para não ter tanta surpresa na colocação do próximo, mas é um fato, você tem isso. E aí ele quer a opinião quanto aos catéteres na ásimo. Não sei, eu pessoalmente não tenho experiência, só para tirar a dúvida. Você está colocando o catéter com a ponta na ázimos ou colocado por alguma veia não central? Afonso. Não, o que me acontece às vezes é o seguinte, eu trabalho na medicina DC e às vezes eu vou trocar o catéter e eu faço o diagnóstico intra-op, o guia não desce e eu encontro um Stanford DOT 3. Chego, tenho uma inversão de fluxo da ásibus e tenho um paciente que precisa de um acesso. E uma ásibus um pouco mais dilatada, né? Deixando a ponta lá. Não, com a ponta dentro da ásibus, lá dentro. Sim. Não na altura da ásibus.
Minha dúvida é, até que ponto vale a pena eu fazer isso? Ou deixar, por exemplo, um cateter na femoral e programar depois o armado para poder abrir a cava superior? Essa que é a minha dúvida. Porque o meu receio é pegar esse paciente assintomático e depois ele faz uma cava superior realmente sintomática. É o que eu acho. Eu tenho pouca experiência, porque eu nunca deixei na Asgos intencionalmente, mas às vezes que eu deixei não intencional, mesmo o portocate, funciona mal. Claro que não são doentes com trombose de cava, né? Não é que às vezes acontece você deixar lá porque deixou. Aí você está falando numa cava que está vicariante para drenar isso, talvez funcione bem, eu não sei. Eu acho que eu não deixaria. Tem até o oposto, né? Tem gente que bota o catéter pela Asgos, por isso que eu te perguntei, né? Como última, com falência de acesso, você pode até botar no átrio, se quiser, teoricamente. Mas eu, pessoalmente, acho que o Walter começou a responder, acho que eu deixaria na perna e programaria um tratamento central para depois colocar um catéter no local habitual. Não sei o Walter o que acha. Eu tenho medo de tornar o paciente assintomático e sintomático, porque aí vai ter uma oclusão de Asgos, uma estenose, que é a via de drenagem dos membros superiores e crânio, né? Deixa eu só contar aqui, eu estou com 2 pacientes, por acaso. Um agora acabei de pedir para trocou o catéter. Era uma paciente com catéter, não tinha relato de nenhuma trombose, uma senhora idosa, 85 anos, e o catéter havia migrado para Asgos. Um catéter colocado por jugular e que estava na Asgos. A gente começou a perceber que essa paciente vinha dialisando mal, né? E você fazia o KTV, que é um índice para diálise, tem que ser pelo menos 1 e 2, estava dando 0,7, né? Ela é uma paciente pequenininha que tinha que dar um KTV gigantesco, e não dava. E ela um pouquinho inapetente, e aí a gente foi estudar, o catéter havia migrado para Asgos, esse catéter. Ele foi trocado, na verdade, acho que ele migrou para Asgos porque ele tinha uma estenosezinha já na cava, o vascular nos colocou, e agora passou um catéter, ele colocou no átrio. Então, a primeira diálise que ela fez, o KTV que estava dando 0,6, 0,7, deu 1,9. Ela triplicou a eficiência dela. O problema de fazer uma subdiálise, que às vezes você não consegue identificar facilmente, é que isso, a longo prazo, é fatal para o paciente. Ele vai ficar inapetente, ele vai começar a dialisar mal. Então, o catéter násicos, ele tem que ter um fluxo adequado, porque o que acontecia com o catéter dessa mulher, ele dava 350 de fluxo da velhinha. Não batia uma vez, o catéter estava maravilhoso. Só que ele estava só recirculando. A gente dosou a recirculação nesse catéter, estava em 60%. Então, ele estava recirculando dentro da Asgos. Ele aspirava e devolvia o mesmo sangue. Eu só dialisava o mesmo sangue o tempo todo. Então, esses grandes vasos que não tiver um fluxo para lavar adequadamente, esses 300 e poucos ml que eu puxo de sangue, você vai recircular. Então, ele recirculava e estava uma maravilha, olhando, né? A diálise não dava problema nenhum, só não funcionava. E um outro paciente que era todo trombosado, ficou com um catéter ali próximo da Asgos, também recirculava muito, a gente conseguiu uma recirculação de 30%, ficou lá um período, eu tive que mudá-lo para diálise diária, porque eu ganhava eficiência fazendo todo dia, né? Consegui um KTV de 0,6, mas era diário, e ele foi priorizado para transplante em função disso, e aí transplantou rápido e saiu da diálise. Então, esse catéter numa veia que não tiver um fluxo adequado, você vai ter recirculação. Entendi. Eu lembro do seguinte, o Dr. Sussumi, ele tinha um estudo de segmento de catéteres inásicos com um segmento de periodidade até que razoável. Só que eu não sei te falar como é que era o KTV desses casos, eu não lembro como é que era o segmento. Precisa ficar de olho. E o KTV, se você não fizer um KTV com cuidado, você às vezes não pega, porque você tem que dar um tempo do sangue reequilibrar um pouquinho, porque na recirculação, você pode sair com uma ureia baixa ali no sistema, você vai colher do sistema. Então, o ideal, quando a gente tem dúvida de recirculação, é fazer uma coleta com uma punção periférica enquanto o catéter está funcionando, né? Porque o sangue periférico tem um valor totalmente diferente do arterial e do venoso, né? O arterial e o venoso, eles vão estar quase com a mesma concentração. Deixa eu pegar esse gancho. Tem vários cirurgiões vasculares aqui, pegando o que o Fábio Linardi falou, que o diálogo nem sempre é tão fluido.
Você não quer apertar a tecla SAP de o que é e como é feito o KTV? Ah, o KTV é Boa, um, Cláudio. Boa, Cláudio. o KTV é um índice. Desculpa, Fábio. Ele fica falando em KTV, recirculação. 90% não tem noção que é isso. O KTV é um índice que mede a eficiência da diálise. É uma conta, é muito simples. Eu preciso da ureia que o paciente chega e da ureia que o paciente sai da diálise. Essa ureia tem que baixar 3 vezes. O começo da diálise chega com 180, tem que sair com 60. Então, isso é um índice, essa diálise está adequada. Isso em estudo prospectivo, randomizado, mostrando que isso garante uma melhor sobrevida do paciente. A recirculação do acesso é um problema que pode falsear esse KTV, porque o sangue que eu estou devolvendo para o paciente, ele vem com uma ureia baixa. Então, eu não quero o sangue que está saindo do paciente, que está saindo do sistema da diálise com ureia baixa. Eu quero o sangue do paciente, o sangue sistêmico dele. Eu tenho que baixar essa ureia de 180 para 60, mas o sangue periférico dele. Só que a gente não espera o paciente para colher o sangue periférico. Então, a gente vai colher esse sangue da linha arterial. Só que se eu recircular o sangue, eu diluo o sangue da linha arterial com o sangue que eu dialisei, que está voltando pela linha venosa. Isso que é a recirculação. Eu estou aspirando o sangue que eu já dialisei, uma concentração muito baixa de ureia. Às vezes chega a 10 de ureia, o sangue no sistema venoso. E eu diluo o sangue que está entrando. Então, para tirar a recirculação do acesso, eu tenho que esperar, eu tenho que diminuir o fluxo da máquina para que eu diminua essa recirculação, baixar aí para uns 100, 80 ml, esperar 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto, para que eu não esteja pegando de novo o sangue que já foi dialisado. Agora, se a recirculação é muito intensa, às vezes isso pode falsear um pouquinho o resultado. Então, aí seria interessante. Quando é fístula, é mais fácil. Posso esperar um pouquinho mais e desligar a diálise e colher depois do arterial, que eu quero o sangue sistêmico do paciente. Quando é catéter, é um pouco mais complicado. Mas se eu quiser ter uma recirculação real, eu teria que fazer uma punção periférica nele e colher um sangue periférico para tirar esse componente de recirculação que tem do acesso. Agora, existe técnica. Na maneira habitual, diminuo o fluxo, espero de 30 segundos a 1 minuto e eu cancelo a recirculação do acesso. Se a recirculação for muito intensa, talvez eu não consiga zerar isso aí. Existem máquinas mais modernas que elas mesmas, você liga e ela faz a recirculação enquanto a diálise está acontecendo. Ela faz por temperatura, por delta de temperatura. Nesse paciente a gente colocou, para medir, estava dando um valor absurdo, 60%, 70%, e a gente confirmou, mas colhendo com sangue periférico. Vai ganhar uma punção numa veinha periférica só para ter certeza desse valor. Num acesso que você tem dúvida da eficácia, é interessante até dar uma olhada se não está recirculando muito mesmo, porque isso pode passar desapercebido. Posso só colocar uma coisa? Opa, por favor. Então, a recirculação também ocorre em fístulas curtas, onde as punções são muito próximas. Por isso que a fístula deve ser longa e superficial. Porque numa punção menor que 6 centímetros, a possibilidade de recirculação é muito alta. Isso vai alterar o KTV do paciente. Então, a fístula tem que ser um pouquinho mais longa que o habitual, para permitir punções com maior de 6 centímetros no mínimo. O fístula recircula. Na fístula, quando ela recircula... Bom, no catéter é um pouquinho mais difícil, mas na fístula, quando ela recircula em excesso, mesmo no catéter, você consegue ver a hora que você está aspirando. A hora que você começa a aspirar o sangue na máquina, você começa a ver que o soro que você está devolvendo na outra linha começa a entrar na linha arterial. Aí, quer dizer, quando você vê a recirculação nesses extremos, é mais de 70% de recirculação. Então, já começa a sugerir que ali você não tem que aspirar soro enquanto você está aspirando uma fístula, ligando a máquina. Então, aí você já bate hoje e fala, pô, aqui tem problema. Eu vou tentar puxar só alguns tópicos, o Zerati também, se ele quiser puxar, mas eu acho que vale a pena.
eu fiquei muito feliz com a aula, aprendi bastante, como sempre, né? A gente acha que vem uma reunião mais xoxa e, de repente, aqui tem uma... Eu não tinha essa expectativa, achava que ia ser boa mesmo, mas, de repente, vem toda uma discussão importante e levanta pontos para as próximas reuniões, que eu acho que, por exemplo, resgate de acessos, né? Seja ele central ou fístula, é um negócio muito importante e precisa ter um monitoramento. Mas até antes disso, eu vou deixar uma pergunta para todos os colegas que estão aqui. Assim, não é só no idoso que a gente vai ter o problema de uma fístula mais difícil. Claro que o idoso tem mais variáveis, mas hoje a gente tem um inimigo mortal andando por aí e ganhando força, e todo dia está entrando no jogo, que é a PIC. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque a PIC ela vai minando o sistema venoso que você vai usar para fístula. Né? Você tem trombose central, você tem trombose de basílica, você tem trombose de cefálica. Então, assim, o doente que é um renal crônico, eu acho que a gente teria que evitar ao máximo acessos do tipo periférico, de inserção periférica. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. André, a gente lá, até se comentou, a gente no ICESP, lá teve quando entrou o PIC, uma das contraindicações que a gente pôs para o PIC foi justamente pacientes com insuficiência renal crônica, né? Uma contraindicação para o PIC, né? Porque o paciente, a gente está falando paciente idoso, é um paciente ruim, né? Assim, de acesso ao oncológico, acho que é o pior de todos, né? Porque nem a fístula vai bem, nem o catéter vai bem, é um paciente que é muito propenso à trombose, tudo é infecção também, então tudo que é de risco de complicação no paciente oncológico está potencializado, mas essa é uma preocupação realmente pertinente, né? Lá no ICESP, quando entrou com PIC, uma das contraindicações foi, para colocar PIC, foi paciente com insuficiência renal crônica, mesmo pensando em poupar acesso futuro, né? Hoje, o conceito de doença renal crônica foi muito estendido, mas hoje 10% da população adulta tem doença renal crônica, em 5 estágios diferentes, a grande maioria nos estágios iniciais. Só que a partir do segundo estágio, mais do terceiro, essa doença é progressiva. Então, você vai ter aí uns 5% da população que está em estágio 3, 4 ou 5. E essa doença, do estágio 3 para frente, ela é progressiva. Então, tem que estar muito atento aí em preservar mesmo, preservar as veias desses pacientes para sempre, no futuro. Tem uma população grande chegando em idade. Nos Estados Unidos, hoje, 1 em cada 7 adultos tem doença renal crônica. Tem uma pergunta da Silvia, ela quer... A gente falou de resgate de fístula, tem outro negócio que eu acho que é um tema que merece uma atenção toda especial, Silvia, que é da nossa instituição irmã em Brasília. Boa tarde, gente. Na verdade, eu queria saber uma coisa que eu fui no VIT esse ano e eu assisti justamente algumas coisas de diálise e tal. E uma das questões que ficou meio sem resposta, era sobre resgate de fístula, até que ponto vale a pena você ficar insistindo na mesma fístula, fazendo um monte de angioplastia, passando stent, não só em termos de custo, quanto em termos de por que não deixa essa fístula de lado, vai para o outro braço, ou passa mesmo um catéter, enfim. E isso, para mim, ficou uma coisa que ainda não é algo que eu consiga falar, acho que o melhor realmente é tentar salvar ou não é tentar salvar. Eu queria saber a opinião de vocês. Até que ponto que a gente tenta ficar insistindo naquela mesma fístula? Acho que cada um dá a sua experiência, né? Tem o Zerati, o Walter, tem bastante o Fábio, tem bastante cirurgião aqui com as suas visões, e eu acho que depende, o Cláudio vai dar a opinião dele, porque ele vê isso no dia a dia, Raquel também. A minha opinião, né? A gente tem uma visão viciada, porque, como eu disse, primeiro a gente trabalha com o Cláudio ao lado, e o Cláudio ele reconhece a falência do acesso antes de ele acontecer, que vem vindo estenoses, vem vindo outros sinais, recirculação, pressão venosa alta, outros sinais, e a gente consegue interceder na trombose, no resgate da fístula antes de ela trombosar. Assim, eu, pessoalmente, gosto de tentar salvar, considerando
que eu tenho uma fístula madura já para cima e para baixo do ponto de problema. Então, a gente consegue salvar várias vezes, até na trombose aguda, e na diálise seguinte o cara está usando a fístula, não é que ele está usando um catéter. Mas isso é uma visão viciada de um serviço, de um centro que tem tudo, que tem um diagnóstico precoce, o doente tem acesso ao serviço de saúde na hora em que o diagnóstico é feito, e aí você acorda e fala, eu quero isso de material, e daqui 2, 3 horas está lá. Se você tem uma coisa diferente disso, eu já não sei a viabilidade de ficar pensando em resgate. Eu sou um entusiasta do resgate. Agora, acho que, como eu disse, os cirurgiões que estão aqui são experientes, cada um tem que dar a sua opinião, e o Cláudio vai falar o que ele vê no dia a dia no centro de diálise. Raquel também tem experiência com HC. O HC é o oposto, né? Você não consegue resgatar. Vamos lá. Bom, a gente acaba tem alguns conflitos aí com o André. Eu acho o resgate excelente. O que não dá para fazer é várias vezes, né? Então, tenho uma estenosezinha hoje que eu resgato, angioplastou, daqui 6 meses eu angioplasto de novo, geralmente é na boca anastomótica, trombose de novo. Aí o resgate é ótimo, eu não ponho catéter, eu uso a fístula no dia seguinte, sem problema nenhum. Só que vai ter que chegar um momento que talvez tenha que partir por uma solução mais definitiva. E eu acho que ali a maior parte são estenoses na boca anastomótica, e ali a minha sugestão que a gente faz com o André de vez em quando é reanastomosar. E eu continuo usando a mesma fístula, 2 dias depois já dá para funcionar, reanastomosa a boca, porque é ali que está tendo problema. Se for uma parte venosa, também, vamos reanastomosar, faz uma vez, faz 2, né? De repente, nesse meio tempo, o paciente transplanta, tem outra evolução, né? Mas acho que o resgate tem que ser... a gente sabe que vai recidivar, né? Então, a gente, para ganhar tempo, às vezes a parte venosa é pequena, você faz um resgate, a parte venosa da fístula melhora, facilita a reanastomose na sequência. Então, eu acho que vale a pena fazer o resgate, mas não dá para ser indefinido ficar resgatando a mesma fístula N vezes, né? Então, essa é a minha impressão. Mas não precisa usar um catéter nesse paciente que tem um acesso pronto, é muito interessante, né? Fábio. Posso dar uma opinião? Fábio, fala aí. Não, eu só queria colocar 2 coisas, uma que eu esqueci e uma sobre esse resgate. Nós não podemos esquecer nunca, que a fístula arteriovenosa é uma patologia. Ponto. Tá? Então, veja bem, nós estamos criando uma patologia no paciente e a qual o organismo vai responder. Certo? Então, por isso que existe a maturação da veia. O que é isso? É a adaptação da parede venosa a um novo regime de pressão. Então, a tendência dela é fechar. Aí você resgata hoje, ela tudo bem. Na urgência é legal, você vai continuar fazendo fístula, mas pode fazer outra que ela vai entupir de novo, porque vai continuar a progressão da doença. Assim como a artéria vai virar um aneurisma, porque ela perde toda a elasticidade. Certo? Não esqueça que a fístula é uma doença. Ponto. É só estudar a fístula, a patologia. E se vocês permitirem uma coisa, eu queria colocar uma foto aqui. Quando o André me convidou, fui dar uma estudadinha, né, se tem alguma coisa nova aí para os idosos, e eu não vi nada. É uma coisa que eu ando falando, que é uma contraindicação de fístula em idoso, uma coisa simples, é a pele. Você fala, o que é isso? A pele do idoso, eu posso colocar uma foto? Pode. Então, eu tenho aqui... Ai, meu Deus. Bom, eu tenho uma foto aqui que mostra que tem paciente idoso que tem aquela pele extremamente delicada. Aí você faz uma fístula, funciona, óbvio, muito bem. Daí você punciona, aí coloca o esparadrapo 3 vezes por semana. A hora que você tira, aquela pele sai. Tá muito travada, né? Você começa a tirar a pele do paciente, você vai fazer uma úlcera ali, uma ferida, que não tem como dar continuidade a isso. Mesmo que então, é um detalhe só,
prático. Eu não vi na literatura nada disso. Se eu achar a foto aqui, eu ponho aí, peraí. Eu sou Não, e meio... essa pele muito fina, é difícil fazer hemostasia no final, e filtra. E filtra. O que eu acho pior, Cláudio, seria a fita adesiva. Sim. Porque ele vai chegar em casa, é apertado, ele tira, a pele sai. Só que depois de 2 dias você faz de novo, né? Esse é o problema, é a repetição do ato. Raquel, quer comentar alguma coisa antes de a gente encerrar? Não, eu queria comentar uma coisa com relação a essa questão de, realmente, acho que depende muito do lugar, que nem o senhor comentou, no HC é inviável, a gente não consegue, mesmo a gente percebendo antes, a gente não consegue, não tem sala cirúrgica, tem toda uma complicação, não consegue salvar a fístula a tempo. E, assim, no transplante, a gente vê muito paciente com dificuldade de acesso, assim. No HC, a gente tem um pool de pacientes com falência de acesso muito grande para transplante. Assim, a gente tem, pelo menos... de 20% dos pacientes priorizados, 90% dos pacientes priorizados do estado de São Paulo estão no HC, e desses 90% é por falência de acesso. Então, esse cuidado com acesso é bem complicado em outros serviços, né? A gente não tem essa questão de infecção, de controle de infecções, e acabam passando múltiplos acessos por conta de infecção, que vai gerando essas tromboses e essas estenoses aí, que também dificulta, às vezes, até para um transplante. Eu já peguei paciente que a gente não tem onde colocar o transplante, porque ele já teve acesso em todos os lugares. Então, não tem viabilidade, porque ele tem trombose de cava superior, tem trombose nas ilíacas, então a gente não consegue colocar um enxerto ali. É o que eu falei, eu acho, o Fábio acho que vai colocar a foto, né? A gente está aguardando. Eu acho que falência de acesso, resgate de acesso, seja ele venoso ou fístula, é um tópico à parte que a gente vai ter que dedicar algumas reuniões. A gente vai aguardar ver se o Fábio consegue colocar a foto. Enquanto isso, eu vou repetir o convite que eu sempre faço aos colegas que estão na reunião. Então, assim, a reunião é um espaço aberto para quem quiser trazer casos, sugerir temas, quer dizer, a própria reunião se retroalimenta, né? Mas hoje a gente já saiu com falência de acesso, trombose de cava, a gente saiu com algumas coisas, mas esse é um espaço aberto para quem quiser trazer seus casos ou quiser trazer tópicos de interesse, seja para apresentar ou seja para sugerir, para que a gente busque apresentadores e debatedores que podem nos ajudar. A gente, felizmente, hoje teve colegas de qualidade técnica excepcional, que só ajudam a gente a aprender e progredir e conseguir ajudar nessa interface. Fábio, você achou a foto? A foto eu achei, eu só não estou conseguindo colocar. A sua tela está dividida, é só abrir ela que ela vai vir. Espera aí, então. A tela já todo mundo está vendo sua tela. Suas netas? Opa, Chegou? Aí, deu para ver. Ó, uma pele dessa, por exemplo, sabe, pode ter tudo de bom aí, mas aí, meu filho, não dá para fazer. Eu acho que, como o Cláudio diz, vai infiltrar, sabe, é uma coisa do dia a dia que eu não faço fístula num paciente desse. Eu ligo para o nefrologista e a gente discute uma outra opção, porque é complicado. Tem paciente idoso, a gente tinha fístula e cateter, um braço assim, ó, o paciente me perguntou, doutor, quanto tempo eu vivo se eu parar de fazer diálise? Porque você quer parar de fazer diálise? Não quero mais picada. Não tem problema. A gente deixa o teu braço aqui e voltamos para o catéter. Ele queria parar de fazer diálise porque não tolerava essa condição. São detalhes, né? Detalhes tão pequenos. A corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. No caso, pode ser a pele, não o vaso. É simples. Bom, de novo, eu quero agradecer todo mundo.
e falar que esse é um espaço aberto, convidar todos. A reunião é sempre nas últimas quartas-feiras do mês, da 1 às 2, e quem tiver pode encaminhar para a gente temas ou casos para apresentar, vão ser sempre muito bem-vindos. Não sei se o Walter quer falar alguma coisa, o Zerati, a gente encerra. Não, foi ótima a reunião. Você faz esse primeiro paciente, quantos grupos estão no telefone? Desculpa. Eu acho que tem que fazer essa reunião de resgate, assim, que eu acho que é bem interessante, viu? É interessante, é. E discutir quando a gente deve fazer, aí a gente consegue responder melhor Para a Silvia. a Silvia. Mas eu acho que isso aí não vai morrer tão fácil, porque ajuda muito e tem muito material ajudando hoje, né? Então, tem outros interesses que vão pressionar o resgate de fístula até onde for possível. Mas acho que esse é um tema especial para a gente discutir. Legal. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, agradecer o pessoal do IEP pela ajuda. Acho que podemos encerrar a gravação e encerrar a reunião. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Raquel. Obrigado, Zerati. Valeu, André. Valeu, eu já parabéns. retomei o formato híbrido. A minha reunião foi presencial. Sem máscara. Joia. Tchau para vocês. Obrigado. Um abraço aí. Tchau, tchau. E vocês saem Aqui embaixo, livre. livre ao lugar.